Hoje eu quero atender o pedido de um grande amigo que a vida me deu, o Marinho, lá do sul de Minas, que eu conheci através de um irmão que a vida me deu, que é o André Botrel, que eu conheci lá em Belo Horizonte, quando ainda a gente se preparava para ingressar na faculdade. O André Botrel hoje é médico lá em Lavras, um grande amigo. Fica aqui, meu irmão, a minha manifestação, a minha declaração do carinho que eu tenho pela sua amizade, pela sua família, que acabou também vindo aí com um ingrediente a mais nessa relação tão bacana, tão bonita, que eu tenho muito orgulho de manter. E aí meu amigo Marinho, que está cursando a faculdade de Direito, né, está ingressando nessa ciência maravilhosa que é o Direito, me pediu para falar sobre os efeitos do contrato em relação a terceiros. E eu falarei, Marinho, com muito prazer, porque é um ramo do direito que eu amo muito, que eu adoro, que eu vivo, na verdade, no meu dia a dia, que é contrato, consequências de contrato, elaboração de minutas de contrato. É sim uma ciência do meu cotidiano e que eu adoro e que eu escolhi para ser um dos ramos do direito a exercer na minha advocacia. Então hoje eu falarei com muito prazer, atendendo ao pedido do meu amigo Marinho, dos efeitos do contrato em relação a terceiros. Nós sabemos que contrato é uma modalidade do negócio jurídico, especificamente um negócio jurídico bilateral, pelo qual duas ou mais pessoas manifestam vontade no sentido de contrair, modificar, extinguir, resguardar direitos em essas suas manifestações de vontade. Daí surgindo então o negócio jurídico bilateral, conhecido entre nós aí como contrato. O contrato, por consequência, ele só ata, ele só vincula as pessoas que participam dessa relação jurídica contratual. Somente as pessoas que manifestam nesse negócio jurídico bilateral, que expressam manifestação de vontade, que contraem obrigações, que contraem deveres e direitos, é que sofrem os efeitos imediatos dessa relação jurídica contratual. Mas nós temos, inclusive regido pelo próprio Código Civil, algumas pessoas, alguns terceiros, alguns sujeitos alheios a esta relação jurídica que podem sofrer efeitos do contrato. E aí eu quero aqui primeiro chamar a atenção dos senhores de que nós não estamos falando daqueles sucessores a título universal ou a título singular do contrato. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando de sujeitos que passam em um determinado momento a substituir outro sujeito da relação contratual em razão de sucessão a título universal, que nós estaríamos falando, por exemplo, da herança, ou a sucessão a título singular, como é o caso de um negócio entre pessoas vivas, a cessão, por exemplo, de direito de posição contratual. Vou explicar melhor. Quando eu tenho o falecimento de uma das partes, pelo princípio da Saisine, nós sabemos que a herança transmite-se imediatamente aos sucessores. E isso faz com que, na verdade, nós tenhamos uma substituição do sujeito da relação contratual falecido pelos seus sucessores. E isso que eu quero dizer para vocês é que isso não é, esses herdeiros, sucessores, não são considerados terceiros alheios à relação jurídica, porque ele, na verdade, só substitui o sujeito que veio a falecer. Da mesma forma, quando há uma cessão de posição contratual, quando, por exemplo, um comprador de um determinado bem cede esses direitos de comprador para um terceiro por ato entre vivos, isso também não é um terceiro. Ele também, esse que adquiriu, ele também não é considerado um terceiro na relação jurídica, porque na verdade ele está substituindo aquele sujeito comprador da relação jurídica contratual. Então, fique claro, nós vamos falar de terceiros realmente alheios à relação jurídica, que embora não tenham participado do negócio jurídico, sofrem os seus efeitos de forma imediata.
A primeira modalidade que a gente tem de um contrato que surte efeitos imediatos em favor de um terceiro, inclusive normatizada pelo Código Civil, é o contrato em favor de terceiro. E o que seria o contrato em favor de terceiro? É quando eu tenho uma relação jurídica contratual firmada entre duas pessoas, em que uma pessoa estipula um benefício em favor de um terceiro e outra pessoa, que é o promitente, ele assume a obrigação de entregar esse benefício àquele terceiro. Então eu tenho estipulante contratando um benefício perante um promitente que, se ocorrer determinada condição, esse promitente vai entregar um benefício àquele terceiro, que obviamente não faz parte da relação jurídica contratual. Exemplo clássico disso, de um contrato com estipulação em favor de terceiros, são os seguros que são feitos. Você contrata, por exemplo, um seguro de vida com uma determinada seguradora, para que, em razão de um eventual falecimento, por exemplo, determinada indenização seja entregue a um terceiro, ao cônjuge, aos filhos, ou a uma pessoa que você eleger como beneficiário. Observem que este terceiro beneficiário, ele não participa da relação jurídica do contrato. Quando se vai fazer um contrato, contratar um seguro, por exemplo, de vida, você não chama o beneficiário para necessariamente participar da relação jurídica contratual. Então nós estaríamos aí em face de um contrato que foi celebrado por duas pessoas, mas que gera efeitos perante um terceiro. Outra relação jurídica que também pode surtir efeitos perante terceiro, que inclusive é muito corriqueira no dia a dia de quem trabalha com contratos, é o contrato para a pessoa a declarar. E o que significa isso? Duas ou mais pessoas celebram um contrato, como por exemplo uma promessa de compra e venda, e nessa promessa de compra e venda, por instrumento particular, que obviamente vai exigir que se firme uma escritura pública definitiva posteriormente. Nesse contrato particular, preliminar, essa promessa de compra e venda, o comprador estabelece lá, por exemplo, uma cláusula necessariamente escrita, que ele se resguarda na faculdade, no direito de indicar ou não, por isso que é uma faculdade, isso também é uma característica dessa modalidade de contrato gerando efeitos perante terceiro. Ele se resguarda na faculdade, no direito de amanhã indicar uma pessoa que vá adquirir esses direitos e, consequentemente, assumir também as obrigações. Observe que esse terceiro, essa pessoa a ser declarada, ela não faz parte da relação jurídica originária e, portanto, ele é considerado um terceiro. E por isso que ele acaba sofrendo os efeitos deste contrato originariamente feito. É óbvio que, para poder efetivamente receber esses direitos e assumir as obrigações, esse terceiro tem que comparecer a essa relação jurídica e concordar com aquela sua indicação, com aquela sua nomeação. E é óbvio também que o vendedor, no caso do nosso exemplo, o vendedor, diante da pessoa, que até então ele desconhecia, diante da indicação da pessoa, ele vai poder analisar, primeiro, a capacidade dessa pessoa para poder assumir aquela posição contratual e também ao estado de solvência dessa pessoa para assumir as obrigações. Então, tá aí, mais uma modalidade de terceiros sofrendo efeitos do contrato, que é contrato para a pessoa a declarar, com todas essas observações que nós fizemos. E uma terceira e última modalidade de contrato que surte efeitos perante terceiros é aquela promessa de fato de terceiro, que o próprio nome já sugere. É quando duas ou mais pessoas na relação jurídica originária celebram um contrato e uma dessas pessoas assume uma obrigação pelo cumprimento do fato de um terceiro. Vou explicar melhor. Duas ou mais pessoas firmam um negócio jurídico bilateral, um contrato, e nesse contrato, uma das pessoas assume que um terceiro irá praticar determinado fato, irá cumprir determinada obrigação.
Observe que esse terceiro não faz parte da relação jurídica originária, mas um dos sujeitos da relação jurídica assume que aquele terceiro irá cumprir aquela obrigação. Exemplo clássico da doutrina é quando, por exemplo, se firma um contrato prometendo que determinado artista irá apresentar um show na cidade tal, no dia tal, a tantas horas. Observe que esta pessoa está assumindo um fato de terceiro, e esse terceiro pode vir ou não a cumprir. E aí surge uma particularidade dessa relação jurídica, de quando há uma promessa de fato de terceiro, que se o terceiro não cumprir, ou seja, se houver uma inadimplência desse terceiro, essa inadimplência sempre será resolvida em perdas e danos, por razões óbvias, que eu não poderei, eu que sou o credor da obrigação assumida pelo sujeito em relação ao terceiro, eu que sou o credor da obrigação, não poderei, de forma alguma, executar esse terceiro, porque, como dito no início, o negócio jurídico ata, vincula tão somente os sujeitos da relação jurídica obrigacional, como aquele terceiro pelo qual se assumiu a obrigação não participou da relação jurídica, você não pode executar esse terceiro. Teria que executar o sujeito da relação que assumiu o fato de terceiro e que o terceiro se tornou inadimplente, e como ele não pode cumprir o fato daquele terceiro, obviamente a relação se resolve em perdas e danos. Olha, é isso aí, meu amigo Marinho. Espero ter dado uma clareada aí para você com relação a esses efeitos do contrato perante terceiro. De grosso modo é isso, para se entender as três modalidades que a gente tem normatizada no Código Civil. E gostei da ideia, te agradeço imensamente, porque agora eu vou acabar falando um pouco sobre o contrato, tá? Vou tentar aí nas próximas pílulas trazer alguma coisa muito legal sobre o contrato, principalmente aquelas particularidades que a gente vê no dia a dia, que as pessoas têm determinada dificuldade para poder lidar. E eu, inclusive, começo, na próxima pílula, eu quero falar com vocês sobre algo que me intriga muito, quando a gente vê ações judiciais tratando de negócios jurídicos, de defeitos do negócio jurídico, de anomalias do negócio jurídico, com imperfeição técnica. Nós vamos falar sobre nulidade de contrato, anulabilidade de contrato, né, de negócio jurídico, obviamente, de negócio jurídico inexistente e negócio jurídico ineficaz. Vocês sabem diferenciar isso tudo? Sabem diferenciar o negócio jurídico nulo do anulável, do inexistente e do ineficaz? É uma matéria que eu gosto muito de falar, e na próxima pílula eu quero trazer aí para os senhores, pretendendo, obviamente, esclarecer, clarear a mente, para que a gente trate desses fenômenos jurídicos com uma perfeição técnica que se exige, com a perfeição técnica que se exige, tá? Muito obrigado, até a próxima pílula.